Fala turma, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre psicopatologia fenomenológica existencial aqui no Instituto Suassuna, então espero por você para a gente conversar um pouco sobre isso. Combinado? Turma, vamos começar então com psicopatologia. O que é psicopatologia? Nome complicado esse negócio, né? A psicopatologia é uma área ou da psicologia ou da psiquiatria que vai tentar entender a psicopatologia, a patologia dessa psique. Como é que a gente entende o mundo? Como é que a gente compreende o mundo? Como é que esse mundo se apresenta para esses indivíduos? Então, a gente vai tentar compreender e classificar diversas formas do sofrimento psíquico e distúrbios comportamentais dos indivíduos. A psicopatologia ela tem tentado compreender as causas e os processos aí que estão atrás dos transtornos mentais, utilizando para isso diferentes modelos teóricos. Então, fique bem claro aqui para você, a gente não está falando de um modelo teórico apenas, a gente está dizendo que existem vários modelos teóricos que vão te ajudar a compreender cada vez mais e melhor o indivíduo que está à sua frente. Então, é sempre bom a gente entender que existem várias formas da gente compreender o ser humano. O ser humano é um ser complexo e não dá para a gente achar um jeito só, tá bom? Então, vamos acabar com essas brigas entre abordagem A, abordagem B, o que é melhor, o que é pior. Tenta se encontrar enquanto psicólogo, enquanto psicóloga, para você fazer a diferença para essa pessoa que está aí à sua frente. Então, a gente vai falar sobre psicopatologia fenomenológica. Anota aí para mim. Psicopatologia fenomenológica é igual experiência vivida do cliente. Então, a gente já começa aqui com esse conceito que acho que é muito importante para você, porque a psicopatologia fenomenológica, ela vai trazer uma abordagem, um jeito de abordar muito específico dentro da psicopatologia, qual seja a experiência vivida do indivíduo. A gente, então, é inspirado pela fenomenologia, claro, uma corrente filosófica, você já sabe sobre isso, tem um monte de vídeo aqui no Instituto Suassuna sobre isso, e a gente vai enfatizar a percepção direta e a experiência imediata do indivíduo frente àquilo que ele está passando. Então, anota para mim, percepção direta, experiência imediata. Para que a gente está falando sobre isso? Porque eu não vou mais tratar uma depressão, eu não vou mais tratar um toque, senão através do olhar daquele que vivencia. Eu preciso falar sempre em psicopatologia do indivíduo, como é que ele vivencia, como é que é a experiência imediata dele frente àquilo que ele está passando. Não adianta eu aqui de fora dar um nome para você, até porque, como já diz um autor muito importante para mim, Adriano Holanda, o nome não diminui a dor daquele que está sentindo. Então anota aí para mim, o nome da patologia, ela não vai diminuir a dor. O que vai diminuir a dor é a pessoa se sentir entendida e compreendida na sua experiência imediata, naquele momento em que ele está sentindo aquilo. Então, a psicopatologia fenomenológica, ela tenta entender esse transtorno mental explorando com o paciente, experimentando as condições que esse paciente está experimentando, em vez da gente simplesmente categorizar, colocar, você está nessa caixinha, você está naquela caixinha. Não estou dizendo que isso é ruim ou que é errado, estou dizendo que é diferente aqui na psicopatologia fenomenológica. Por quê? Porque a gente vai focar na subjetividade. É a subjetividade do indivíduo, é a intencionalidade da consciência, é como é que essa consciência intenciona, né, esse objeto, essa coisa, esse vivido, esse momento ou essa relação. E aí a gente vai ter a maneira como o indivíduo atribui significado à sua experiência, como é que ele então vai atribuir significado ao mundo ao seu redor. Então não é um indivíduo isolado, mas um indivíduo que significa e é significado nessa correlação com esse mundo. Então é a depressão do Danilo, não é a depressão geral, mas é como é que o Danilo vivencia hoje essa depressão dele. Então, assim, existe a abordagem tradicional, geralmente baseada em modelo médico e modelo biológico, você já sabe sobre isso, concentra-se, então, no diagnóstico, no tratamento do transtorno mental, que a gente pega a partir dos sintomas que são observáveis, né, a partir da entrevista psiquiátrica, por exemplo, tem os critérios diagnósticos estabelecidos, como o DSM revisado, tem o CID, né? Então, é uma abordagem que tenta buscar um tratamento mais padronizado, né, com medicações, terapias, né, e sempre baseado em evidências, é claro. Na abordagem fenomenológica, a gente tem uma pegada um pouco diferente, né? A gente se interessa mais, como eu havia dito anteriormente, pela experiência subjetiva do paciente, do que por um diagnóstico exclusivo lá e colocado
para aquele indivíduo. A gente busca, então, anota aí para mim, compreender o transtorno mental a partir da perspectiva interna do indivíduo. Eu sei que tem um nome aqui externo que me ajuda também, mas eu preciso entender como é que você, que está aí do outro lado, que está sentado aqui à minha frente, compreende, entende e sente como é que é essa perspectiva interna do indivíduo. E aí a gente vai valorizar profundamente a narrativa pessoal, o significado que o paciente atribui para a sua experiência. Então, a partir dele, com as palavras dele, nas sensações que ele está passando, que ele está vivendo nesse momento. E o diagnóstico e o tratamento são personalizados, não tem como a gente falar que vai ser de um jeito A, de um jeito B, porque a gente vai sempre focar na singularidade. Então, anota aí para mim, foco na singularidade e na experiência do paciente. Então, vamos lá. Qual que é o fundamento? Danilo, mas tem fundamento isso que você está falando aí? Você está falando um monte aqui para a gente? Sim, a gente tem um fundamento na abordagem fenomenológica, na visão de patologia. E o que, que a gente tem aqui? Anota 3 coisinhas aí para mim. Intencionalidade, mundo vivido e estrutura das experiências. A gente vai falar sobre cada uma delas. Então, intencionalidade. A consciência, quando a gente está falando de intencionalidade da consciência, a consciência é sempre consciência de algo. Essa orientação em direção ao mundo é fundamental para a gente entender o indivíduo e as suas experiências quando a gente está falando em transtornos mentais. Então, a consciência, ela intenciona um objeto que, ao mesmo tempo, dá sentido a essa consciência. A gente não acredita que exista consciência de um lado e objeto de outro, senão a conexão entre esses dois, essas duas coisas no mundo, né? Estou dizendo assim para ficar mais claro aqui para a gente. Se você quiser, a gente pode passar um monte de texto filosófico para você entender mais profundamente com palavras mais assertivas. Mas lembre-se sempre que a consciência não existe sozinha e o objeto também não. E eles se encontram nessa intencionalidade. O mundo vivido, né? Também Lebenswelt, é um nome meio complicado de falar, meio complicado de escrever, não precisa anotar isso não. Anota mundo vivido e entende isso para mim, tá? Mais importante do que você anotar tudo isso é você entender aqui dentro e colocar isso em prática. Por quê? Quando a gente está falando de mundo vivido, a gente está falando do contexto, a gente está falando de circunstâncias vividas pelo indivíduo e a formação das suas experiências. É claro que a minha formação de vida vai trazer as minhas experiências de vida com o que eu tenho de bom e com o que eu tenho também de não tão bom. E aí a gente vai falar que essas patologias, a gente vai dizer que as patologias, elas são co-construídas com a relação do indivíduo com o mundo vivido por ele, tá? E o terceiro item que a gente tinha prometido aqui, as estruturas da experiência. O que é isso, Danilo? Estrutura da experiência. Investigação da estrutura básica da experiência. Qual o tempo que aquele indivíduo viveu? Qual o espaço ele viveu? Como é que está o corpo desse indivíduo? Como é que estão suas relações interpessoais? Para que a gente possa compreender a vivência e os transtornos mentais. Então, vamos lá. Não tem transtorno mental, não tem vida fora de um tempo, fora de um espaço, fora de um corpo e fora das relações interpessoais. A gente precisa entender esse indivíduo como um todo, em todas as suas relações, para a gente poder entender a psicopatologia. Chegando para o fim do que a gente está conversando, para a gente compreender profundamente um indivíduo, a gente precisa se aproximar do seu mundo interno. Então, a gente acredita que essa abordagem, esse modo de abordagem enquanto modo de abordar, modo de estar junto, é uma compreensão profunda desse indivíduo, porque a gente vai muito além. A gente vai além do sintoma, a gente explora a complexidade do mundo interno. Então, anota para mim. Explorar a complexidade do mundo interno. Por quê? Porque eu foquei na experiência subjetiva. Então, a psicopatologia, ela tenta entender esse indivíduo para além daquilo que são os sintomas aparentes, mas a partir da condição de como isso afeta a sua maneira de viver o mundo em que ele está envolvido. E o diagnóstico, Danilo, o tratamento, como é que a gente faz? Normal, turma. Diagnóstico, menos focado em encaixar o paciente, né, em categorias diagnósticas, a gente já falou sobre isso, pré-definidas, mas a gente vai fazer uma descrição rica e detalhada desse indivíduo, da experiência subjetiva que ele tem, inclusive para ele entender quais são as escolhas no tempo, no espaço e nas relações que ele vem fazendo. Quais são as escolhas que ele faz, no tempo em que ele faz essas escolhas e com quem ele vem fazendo essas escolhas. Qual o tratamento, então, Danilo, para as patologias? A gente não vai tratar nada e vai aceitar tudo? De forma alguma, turma. Não se trata de aceitar tudo,
trata-se de compreender e acolher. Então, sem julgamento, acolher esse indivíduo e orientar uma terapia focada nessa pessoa, valorizando os diálogos interrompidos durante a vida. Quais foram esses diálogos que ele não conseguiu ter com o mundo, o que ele não conseguiu colocar para fora, então ele teve que colocar para dentro, virando uma patologia em seu modo de viver, né, a vida. Quais são os benefícios? A abordagem fenomenológica, ela oferece assim um monte, né, de benefícios, uma sensibilidade maior, nuances, né, da experiência individual, promove um tratamento mais humanizado para esse indivíduo, trata ali com uma proximidade muito maior, considerando o contexto de vida e não apenas o sintoma. O sintoma é importante também, deixa isso anotado aí. Qual é o nosso grande desafio? Tem desafios? Claro que tem, né? Não é todo um mar de rosas. A gente tem uma necessidade de uma formação muito mais específica, para que o clínico consiga adotar essa postura de ser fenomenólogo mesmo, né? Não julgar, acolher, ter uma comunicação a partir da sua experiência em contato com a experiência subjetiva do outro, para que a gente possa, então, realizar e ter ali dentro do nosso consultório um verdadeiro encontro, um encontro com esse outro que está ali na nossa frente e não apenas com a patologia. Porque, lembrando, Adriano Holanda, o nome da patologia não vai diminuir a dor, o que vai diminuir essa possibilidade de encontrar-se consigo mesmo e com o outro. Beleza? Grande abraço para vocês, obrigado pelo papo aqui hoje. Qualquer coisa, deixa sua dúvida para a gente falar um pouco mais sobre isso. Valeu? Um abraço, valeu turma, tchau, tchau. Gostou do vídeo? Aqui no Instituto Suassuna nós ajudamos você a alcançar seus objetivos com uma educação ativa e atuante. Oferecemos pós-graduações em psicologia, tanto online quanto presenciais. Saiba mais visitando o nosso site www.institutosuassuna.com e diga sim para o seu futuro.